Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Hoje nós temos mais um episódio especial onde a gente conseguiu convencer mais um ser humano a passar um tempo com a gente e outro ser humano que perdeu completamente todas as faculdades mentais e aceitou o nosso convite. Ah, que emoção. Seja bem-vinda, Andy. Então, Letícia, conta pra gente, o que a gente vai deixar quebrar? Hoje a gente vai falar sobre como fazer a transição de CLT para PJ, que é uma coisa que a gente tem recebido muitos pedidos. Ai, mas eu tenho vontade, né? Como é que eu saio dessa vida? E aí a gente vai contar um pouquinho como a gente fez isso. Então, é uma experiência que o Renato, a Andy e eu passamos. E, inclusive, a gente já trabalhou juntos algumas vezes. Então, essa ideia é ajudar um pouco vocês aí com esse ponto. Vamos trazer aqui o principal. Talvez tenha um segundo episódio também para a gente falar não só de como fazer a transição, mas depois, né? Como é que você se mantém nisso. E é isso aí, queria dar boas-vindas para a Andy. A Andy vai falar rapidinho aí dela. Seja bem-vinda, Andy. Muito bom ter Bem-vinda, você mulher! aqui. Obrigado por Obrigada, aceitar o nosso gente. convite. Ô, meu pai. Imagina. Obrigada pelo convite. Só vocês mesmo para me tirarem aí da minha caverna de media shyness, de timidez de redes sociais. Bom, gente, um prazer conhecer todo mundo. Meu nome é Andy Pereira, meus pronomes são ela e dela. Eu trabalhei com a Lei com o Renato em algumas oportunidades aí, a gente se conhece há bastante tempo já. Minha carreira sempre foi dentro da área de recursos humanos. Eu comecei no Brasil trabalhando em consultorias de recrutamento, depois eu morei em Buenos Aires por alguns anos, trabalhei em consumo massivo, trabalhei em tecnologia, sempre dentro da área de talent acquisition e projetos. E depois me mudei para Berlim em 2018. Aí foi quando eu conheci a Letícia. Comecei a trabalhar numa fintech de Berlim, liderando a área de recrutamento para a Europa e marca empregadora também. Depois fiz uma transição para uma área um pouco mais generalista de RH, trabalhei um tempo como head de RH para todas as áreas de engenharia e produto dessa empresa. E tive uma passagem de um ano por diversidade e inclusão nessa mesma organização, isso ali em meados de 2020, construindo essa área dentro da organização. E depois, aí em 2021, mais ou menos, eu caí nesse mundo de consultoria, um pouquinho de paraquedas, depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês. A convite da Letícia, inclusive, então aqui tem uma outra conexão, mas essa sou eu. Em resumo, um prazer conhecer aí todo mundo. Ou seja, trauma. Ah, que emoção. Traumas e traumas. Lê, como você é a grande responsável por mim e pela Andy, porque você também me puxou para esse mundo. Eu acho que seria legal você contar a sua história, primeiro. Conta pra gente a sua história, de Claro. onde veio, de onde começou, como que você caiu na consultoria, né? Qual ritual satânico você fez para conseguir esse negócio dar certo, entendeu? E por aí vai. Uhum. Obrigada, Rê. Então, eu sempre trabalhei muito e eu tive a oportunidade de empreender no passado, na área de educação também, quando eu tinha, sei lá, uns 23 anos, assim. E eu gostei muito de ter o meu negócio. E acabei ficando, de alguma forma, aí, ligada a esse ecossistema de empreendedorismo, né? Quando eu trabalhei no fundo, apoiando os empreendedores. E eu sempre pensei assim, gente, eu trabalho tanto que se eu trabalhar para mim, não tem como eu não ganhar dinheiro. Porque eu acho que assim, eu trabalho tanto, eu sou tão dedicada, né? Quero fazer tanto um negócio legal, correto, que não tem como. E depois de vários burnouts, estresse, ambientes tóxicos, tudo isso, Depois do trauma. é, depois do trauma, né? Eu comecei a pensar, tá bom, então agora qual que é o próximo passo da minha carreira? E quando eu olhava as empresas que eu ia trabalhar, era difícil achar uma posição, uma empresa que conseguia contemplar tudo que eu queria. Aí você vai falar, nossa, Lê, mas você queria uma coisa impossível? Não, mas assim, questão eu acho que de propósito, para que eu estava trabalhando, quem que eram aquelas pessoas que eu estava ajudando na empresa, para quem que iria o dinheiro né, do lucro do meu trabalho. É, eu não me identificava muito com. Eu não via por que trabalhar para as empresas, né? Por mais que sejam empresas super reconhecidas, tudo, eu acho que eu sempre tive facilidade de mudar de emprego, sempre era indicada, tal, então não era um problema, mas eu decidi fazer uma escolha diferente. E eu acho que um dos pontos principais, além dessa questão, né, de propósito, de valores, é
eu sempre gostei de ter flexibilidade, de ter autonomia no como trabalhar. Então, quais são as horas que eu vou trabalhar, de onde eu vou trabalhar. Então, eu sempre gostei bastante de viajar, e aí você mora num lugar, família de outro, né? Então, eu acho que eu comecei a ter essa experiência de trabalho remoto, acho que desde 2011, quando eu estava no Google, que eu estava com um time fora, o time todo nos Estados Unidos, eu era a única pessoa do meu time em São Paulo. E aí, às vezes, eu ia viajar, fazia um trabalho e tinha que trabalhar do Rio, fazer alguma coisa, eu já ia uns dias antes para aproveitar, trabalhava de lá e sempre dava um bom resultado, porque eu estava animada, eu trabalhava melhor, aí eu também conseguia conciliar com a minha vida pessoal, com hobbies, com coisas, né, fora ver amigos, ver família. E nessa época eu já me apaixonei por isso. E aí, quando eu comecei a olhar, né, as empresas, muitas tinham, não, tem que trabalhar presencial, ou não, você tem um dia certo para trabalhar, ou e aí eu falava, gente, eu não quero isso. Esse modelo das 9 às 6, todos os dias do escritório, alguém no meu cangote, querendo que eu trabalhe fazendo tal coisa, me ligando 24 horas por dia, porque eu acho que essa é a realidade de uma empresa, pelo menos das empresas que a gente trabalhou, que você tinha que estar 24 horas por 7 disponível no seu WhatsApp. Eu falei, eu não quero isso, Deus me gente, não é isso livre. que eu quero, entendeu? Então eu não ligo. Eu acho que no final eu sempre trabalhei muito pela consultoria, mas de acordo com os horários que eu queria. Então foi essa mistura, né, entre propósito, ambiente, flexibilidade de trabalho que eu fiz essa escolha. Eu vejo muita gente fazendo o mesmo, assim, né? E hoje eu consigo, por exemplo, eu consigo não estar viajando o tempo inteiro, que eu acho ótimo. Eu não ligo de viajar, mas você ter uma frequência, assim, né? Passar 10 dias, sei lá, por mês fora, como algumas épocas que eu trabalhei era assim. Então, eu consigo estar aqui, eu consigo ter uma rotina saudável de fazer o Pilates, eu consigo acompanhar os meus filhos, consigo buscar eles na escola. Então, são coisas que eu valorizo muito e tenho certeza que acabam impactando o meu trabalho, né? Eu sou uma profissional melhor quando eu consigo focar nesse lado da minha vida também, né? Que não dá pra Legal. gente separar o pessoal do profissional. E eu trabalho muito bem de casa, eu gosto de trabalhar de casa, assim. Acho que, como boa introvertida que eu sou, eu trabalho super bem. Óbvio, quando tem que ir pra reunião presencial, a gente vai. Mas eu consigo otimizar muito as coisas trabalhando sozinha, assim, trabalhando de casa. Eu acho que eu rendo muito mais do que entrar no carro, né? Que na realidade de São Paulo a gente sabe que você vai ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar e então não acho que é muito produtivo assim, mas basicamente é isso, Rê. Boa, perfeito. Eu vou começar a fazer um monte de perguntas, porque eu sou a mais novinha nessa história, né? Novinha de tudo nesse mundo de consultoria, de CPJ. Então, né, vou perguntar um pouquinho mais. É, Andy, eu queria ouvir a sua história antes de eu começar a infernizar vocês de pergunta. Aí eu vou contar a minha, que a minha é curta. Então conte a sua. Beleza. Bom, eu acho que tem muitos pontos do que a Lê comentou que também fazem sentido dentro da minha história, mas a minha história é um pouco diferente. Eu nunca flertei com esse mundo do empreendedorismo, nunca foi uma coisa que eu me imaginei fazendo. Inclusive, eu conversei sobre isso com meu parceiro algumas vezes, e ele falava, vamos abrir uma empresa juntos. Eu falava, meu Deus, que ideia horrível, não quero. Então, era uma coisa que eu nunca pensei em fazer, e eu acho que muito porque eu tinha muitas inseguranças também. Eu acho que, no fundo, eu não me sentia capaz de ser empreendedora. É, e, além disso, o mundo de consultoria, eu comecei no mundo de consultoria como headhunter. Ser consultora estratégica de recursos humanos é um universo bastante diferente. Quando você faz consultoria de recrutamento, muitas vezes você é o elo mais fraco da cadeia, né, da corrente, é onde a treta vai explodir. Você não consegue ter uma entrada tão estratégica, você está lá para executar um trabalho que é muito diferente do mundo de consultoria que eu estou fazendo hoje. Então, acho que eu também tinha esse viés dentro de mim do que era um mundo de trabalhar como consultora. Mas, como eu comentei rápido no começo, assim, para mim, eu caí um pouco de paraquedas. Na verdade, é, quando eu saí da SAMAP, que eu saí dessa posição de diversidade e inclusão, depois de 3 anos e meio na empresa, eu tinha decidido fazer uma pausa, eu tinha decidido fazer um sabático, descansar. E eu tinha uma meta que fazia muito tempo que eu tinha aí pendente, que eu queria estudar Data Science. Eu queria fazer um bootcamp, aprender Machine Learning, aprender ciência de dados. Então, meu plano era esse, parar, estudar por minha conta, talvez fazer um bootcamp e aí recalcular um pouco o meu próximo passo de carreira. Também tinha um pouco essa sensação de que a forma de trabalho, como eu vinha trabalhando dentro desse mundo de scale-ups, de startups, para aquele momento da minha vida já não funcionava mais, né? Pela intensidade, pela disponibilidade, eu precisava de uma pausa disso. Talvez um dia eu volte,
mas eu precisava de uma pausa. E quando eu comecei a parar para estudar, passou uma semana que eu estava no meu sabático e a Lê me mandou uma mensagem. Ela falou: Olha, eu estou fazendo aqui um projeto de consultoria com uma empresa. Você não quer pegar um projetinho comigo? Eu acho que tem espaço aqui para você fazer alguma coisa. Você ganha um dinheiro, você vai ter tempo para estudar, não se preocupa, você ainda pode descansar, é super flexível. A Lê veio, a água está quentinha, vem comigo. Então eu fui, né? A Lê propõe, a gente segue, confiamos. E aí eu comecei a fazer um trabalho super legal, que terminou sendo um trabalho de consultoria de 6 meses, e também consultoria estratégica, ajudando uma empresa que estava passando por uma mudança de liderança muito grande, né? E aí, inclusive, a gente trabalhou junto outra vez, eu tive esse privilégio de trabalhar com você, e com outras pessoas que também eu gosto muito de trabalhar junto. E aí foi super interessante para mim, porque a parte que eu mais tinha medo da consultoria é como eu vou conseguir clientes, né? Quando eu trabalhava como headhunter, a parte que eu mais sofria era ter que fazer cold call, era ter que correr atrás de cliente, venda, era bucha para mim. Eu não sou boa nisso, não gosto de fazer isso. E o que eu acabei encontrando nesse mundo de consultoria foi que os projetos iam saindo. E para mim foi super interessante. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas um pouco pelo caminho que eu já tinha recorrido na minha carreira, exatamente por estar muito envolvida nesse nicho de tecnologia, de startups, de scale-ups, que também era um nicho onde tinha muito trabalho para ser feito, muita necessidade de consultoria, né? De você poder escalar processos rápido, acelerar a curva de aprendizado de algumas organizações. Eu fui trabalhando, nunca fiquei sem projetos durante esses períodos, e tive a oportunidade de trabalhar numa diversidade de projetos enorme, então desde ser uma Product Owner para uma plataforma de dados de recursos humanos, até ser VP interina de RH para uma startup de Berlim. E foi super interessante, virou a minha vida nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio. Me permitiu, como a Lê falou, ter muito mais flexibilidade de como eu gerencio as minhas horas de trabalho, como eu trabalho, com quem eu quero trabalhar, com quem eu não quero trabalhar, é, trabalhar desde casa, trabalhar desde o Brasil, quando eu vou para o Brasil. Hoje em dia eu moro em Barcelona, eu moro na Espanha. Poder ter essa gestão entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, continuar estudando enquanto eu faço consultoria. Então, para mim foi um setup assim que me deu muita liberdade e que me encheu de contatos novos, de projetos interessantes. E essa tem sido um pouquinho da minha experiência nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, que eu entrei nesse universo de consultoria estratégica de RH e de diversidade também, que é uma área onde eu também trabalho. Boa, perfeito. Gosto. Eu tenho um contraponto sobre a minha história. Vou trazer a minha história como contraponto à história de vocês. Mas eu sempre quis ser dono do meu próprio nariz, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu não sabia como, não sabia quando. Em algum momento eu descobri muito sucesso nas empresas e ficava tipo, ai, nunca. Sabe quando você vai meio que deixando essas coisas pra trás? Mas o universo trabalha de formas que a gente nem imagina. No As meu caso. algemas de ouro, né, Rê? Exato, porque você ter um emprego, um CLT, né? Ele te dá uma tranquilidade que no final do mês você sabe que o dinheiro vai cair, né? Então, você tem essa tranquilidade, né? Enfim, tem os trade-offs, né? As trocas entre as situações é que tem, né? Você vai. Se você estivesse fazendo o mesmo tanto de trabalho como consultor, você vai fazer o triplo, quádruplo de dinheiro, mas você não tem a garantia, né? Sempre tem todos esses trade-offs. Então, eu não sabia como começar, por onde começar, nem o que fazer. A ideia ficou lá para trás. Mas sempre foi alguma coisa que tava ali. Porque, sabe uma sensação? Eu sempre tive uma sensação muito esquisita. E até falei disso no último episódio. Sobre essa sensação de não achar o meu lugar no mundo. Né? E trabalhar sozinho não, sozinho. A gente não faz nada sozinho. Mas trabalhar como empreendedor, cuidar do meu próprio negócio, foi criar o meu lugar no mundo. Né? Foi a grande lição de encontrar uma forma de criar um lugar no mundo. Só que para mim foi por necessidade, né? Porque eu mudei para Londres e me vi desempregado 6 meses depois de mudar para Londres e ninguém queria me contratar. Ninguém queria me contratar. O mercado estava ruim, estava horrível. O mercado de trabalho britânico é um mercado de trabalho bagunçado, tá? Ou seja, britânico ele só tem cara de organizado, tá? Para quem só tem cara. Só tem cara de organizado. Ele bota essa frente organizada, mas quando você chega lá, é uma zona, entendeu? Então, assim, por isso que eu me sinto em casa morando em Londres, né? Porque é zona,
né? E tá ótimo. Mas e a pessoa britânica, ela é muito xenofóbica também. Então é muito difícil de você, não sendo local, ter uma facilidade de trabalho. E o meu networking, ele é brasileiro, é do Brasil, um pouquinho em Berlim. E é isso. Beijo, obrigada. Né? Eu cheguei aqui, Londres, ai que emoção, sempre quis morar aqui. Sem networking nenhum. E aí, o que aconteceu? A minha jornada foi por necessidade. Foi meio tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso correr atrás de alguma coisa, né? Eu preciso me manter, porque o dinheiro vai acabando, né? O dinheiro vai acabando, o dinheiro vai acabando, o dinheiro vai acabando. E por isso que eu falei que a Letícia que puxou a gente, que foi a Letícia falou, então vamos, né? Eu tô fazendo esses projetos. A Letícia, na verdade, foi um anjinho na minha vida que falou assim, vamos, venha, vamos, Amém. vamos fazer projetinhos, entra aqui comigo, faz isso aqui comigo. Eu comecei fazendo coisas pra empresa dela, inclusive, tipo, fazendo coisas, botando assim, uma carinha diferente na proposta, um template de apresentação, sabe? Umas coisas assim, pra, tipo, começar a exercitar. Eu lembro que eu falava pra ela no começo, eu falava, eu tô aprendendo, eu tô exercitando essas habilidades, assim, pra entender o que que é esse dia a dia, né? O que que é esse caminho de você ser uma pessoa empreendedora. E aí teve um momento de seca pra todo mundo, né? E aí agora, nos últimos meses, graças a Deus, as coisas começaram a... Eu entrei naquele loop que você começou a falar, Andy, que quando uma coisa começa, outra coisa começa a entrar. E aí, o que que eu descobri? Que infernizar todo mundo, né? E eu acho que eu falei isso em outros podcasts. Através da prostituição que a Letícia fez do meu nome no mercado e outras pessoas também fizeram, né? Ajuda, porque aí o seu nome fica na cabeça das pessoas. E aí as coisas começaram a aparecer, as pessoas começaram a falar comigo. Eu fiz uma mudança, eu fiz um posicionamento de marca no meu Instagram com a ajuda da minha amiga maravilhosa, Aimee. Um beijo, Aimee, que me ajudou a dar um tapa naquele Instagram, que também começou a ajudar a trazer gente, botar o meu nome na boca do povo. E às vezes é muito interessante estar fazendo essa reflexão essa semana, porque às vezes não é sobre você ter um número alto de gente assistindo, mas você ter as pessoas certas te vendo. Porque o nosso podcast, a gente não tem números gigantescos, mas o tanto de gente da minha rede de contatos que fala, eu vi seu podcast, fui numa reunião para ajudar uma colega para conversar, para tipo, fazer uma troca de experiências com uma empresa, eu nunca tinha falado com a pessoa, mas eu vejo seu podcast, eu tipo, ai, que coisa, né, menina, poxa, que a gente fala uns negócios lá, né, poxa, enfim. Então, o meu caminho, ele foi um pouco diferente, ele nasceu de uma necessidade, aí eu comecei a correr atrás para tornar essa necessidade algo real e tornar o a minha principal coisa que eu faço na minha vida. E aí eu repito, e aí eu tô junto com vocês quando vocês falam sobre trabalhar de casa. Eu gosto de trabalhar num escritório, num lugar assim, mas às vezes, é quando vai para fazer uma coisa, eu não tenho muita paciência para ter que sair de casa todo dia, entendeu? Mas a flexibilidade, a autonomia de você poder cuidar da sua vida, fazer os seus horários, né? Poder escolher algumas coisas. Esse negócio de poder, eu acho muito interessante. Para mim foi meio, no começo era uma coisa muito doida, escolher clientes, né? Que tem algumas pessoas que a gente tem que falar não, porque é uma questão de match, né? No final do dia a gente está aqui para otimizar para quem a gente atende, né? E é isso. Então tem muito, no meu caso foi por puro desespero e necessidade que acabou a minha vida. Falou, você não queria? Eu falo que o universo falou, você não queria ser consultora? Então vamos ser. Então agora você vai. Quer você queira, quer não. Então vai, corre atrás. E deu certo, né? Mas eu queria voltar a pergunta para vocês. Porque no meu caso foi na base do pânico, desespero, eu fiquei sem dinheiro, pessoas me ajudaram a pagar minhas contas, sou eternamente grato pelas pessoas que me mantiveram vivendo nos últimos meses até eu conseguir pagar as minhas próprias contas, né? Mas eu queria ouvir de vocês, que eu não sou exemplo, eu sou sobrevivente, mas eu queria ouvir de vocês que conseguiram fazer uma transição mais pensada e tinha uma estrutura bem legal, que é a maioria das pessoas que procuram a gente para falar, né, individualmente, falar, como é que você fez, como foi seu processo, como foi seu movimento, que é um movimento muito melhor, muito mais saudável do que eu fiz, né? E eu queria ouvir de vocês o que a gente precisa para fazer esse movimento. O que é importante a gente ter na mão para fazer esse movimento acontecer de um jeito que não seja o meu jeito. Vai lá, Andy. Mas eu acho que muitas vezes, assim, a necessidade também, vamos que vamos, sabe? Né? Tem que fazer, vambora, né? Mas vai lá, manda bala, Andy. 100%. E eu ia falar isso também. Eu não sei se o seu caso é a exceção. É, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que a minha transição foi feita muito desde um lugar de privilégio. E é importante reconhecer isso, porque muita gente me pergunta: ai, mas a vida de consultoria, que maravilha! Nossa, você vai no mercado às 3 horas da tarde, não tem ninguém, você faz o que você quer, a hora que você quer. Sim,
Mas eu tinha toda uma estrutura familiar, uma estrutura financeira que me permitiu fazer isso e me permitiu desfrutar da jornada de me tornar consultora, né? Como eu comentei no começo, quando eu decidi virar consultora, eu já estava planejando tomar um sabático, então eu tinha um runway, eu tinha uma gordura financeira por um período que eu já sabia que eu podia ficar sem trabalhar, sem gerar renda, que estava tudo bem, eu podia pagar as minhas contas, eu podia manter meu estilo de vida. Isso foi poupança que eu construí junto com meu parceiro, ao longo da vida. E eu tinha o meu parceiro numa posição que ele está num trabalho estável, né? Ele está numa posição de liderança, ele está estabilizado na carreira dele. Como eu comentei, eu não moro no Brasil, eu moro em Barcelona. O nosso visto para a gente poder morar aqui depende do trabalho dele, não depende do meu trabalho. Então, tem todo um contexto de privilégio que me permitiu entrar nesse mundo de consultoria e relaxar nesse mundo de consultoria, no sentido de esperar que os projetos fossem saindo, confiar nesse de boca em boca que as pessoas iam me recomendando, e não entrar numa rodinha de hamster de me desesperar de qual é meu próximo projeto e quando que vai entrar o dinheiro. Eu tinha uma situação que eu podia me permitir relaxar um pouco mais, né? Então, eu acho assim que uma das coisas mais importantes que eu falo para as pessoas que estão querendo fazer essa transição é como é a sua situação de visto, se você não está no seu país de origem. Você já verificou como que isso pode funcionar, se você tem um visto de pessoa autônoma, como que isso pode funcionar no país que você está. Porque você ter treta de visto, eu acho que nós já passamos por situações assim de ter uma vulnerabilidade um pouco maior por não ter residência permanente nos países onde a gente está, e é um estresse, é um trauma. Então, acho que essa é uma primeira pergunta, sabemos. E a segunda é, por quanto tempo você pode investir nesse projeto? Então, fazer esse plano de, ok, eu tenho 6 meses para fazer isso aqui funcionar, que é o planejamento financeiro que eu tinha aqui, por trás das cenas. Então, eu tenho 6 meses para poder começar a ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que também fazer esse cálculo financeiro de uma forma muito fria, entender o seu setup familiar, entender que pessoas dependem de você. Eu não tenho pessoas que dependam de mim, né? Então, acho que tudo isso muda um pouco a foto dependendo de cada pessoa. Lê, eu acho que a sua situação é parecida, mas também diferente, né? Sim, sim, é. Eu acho que também, né, eu acho que a gente tem que fazer esse reconhecimento que a gente está falando de um lugar de muito privilégio, né, Indy? Né, por ser, assim, pessoas brancas, cis, que tem um parceiro, né, que pode ajudar. Acho que aqui no caso do Brasil, a questão de convênio médico, para mim, ela é bem importante, porque hoje, né, o meu parceiro, ele tem um ótimo convênio médico, tem benefícios, então isso ajuda muito. Para mim, eu sou a louca assim, de segurança de saúde, para mim é muito importante, tanto pela questão, né, de saúde mental, quanto pela questão, né, de a gente não sabe, pode acontecer qualquer coisa, né, amanhã, um acidente e tal, e acho que o SUS é excelente em vários pontos, mas você ter a possibilidade de usar o SUS e usar um convênio médico te coloca num lugar de poder escolher muitas vezes, né, e não passar perrengue com isso. Mas eu acho que, assim, olhando, né, de trás, assim, a minha família, ela sempre foi uma família que passou necessidades, né? Então, eu acho que pelo fato de eu ser branca, já tenho um privilégio, óbvio, mas, assim, quando eu era pequena, eu morava em casa da Coab, conjunto habitacional, meus pais não fizeram faculdade, a gente não podia escolher muito o que ia comer, né? Então, assim, esse cenário de escassez, ele sempre foi um cenário que eu vivi, né? Então o pessoal brinca, é herdeiro. Não, não tem nada de herdeiro aqui, Uhum. né? Então acho que eu fui conquistando as coisas, mas sempre, nunca dinheiro não foi uma preocupação para mim. E aí eu acho que sempre que eu comecei a trabalhar, o meu dinheiro eu guardava o máximo que eu podia, ou eu investia em educação, ou investia em coisas que iriam alavancar, né, a minha empregabilidade. Então, eu até brinco, assim, as bolsinhas, né, das grifes eu nunca tive, não tem até hoje, não faz questão para mim, porque se eu for para comprar uma bolsa ou investir num curso, eu vou investir no curso, que eu sei que vai ser melhor para mim, né, que vai só alavancar a minha empregabilidade no futuro. Então, foram escolhas que eu fui fazendo ao longo do tempo, e também esse privilégio de poder ter feito uma boa faculdade, de ter trabalhado em bons lugares, e eu fui guardando esse dinheiro, e mesmo de ter essa educação financeira, né? Então, parece que eu
a minha vida toda eu me preparei para um momento onde, se eu não tivesse trabalho, se eu não tivesse um parceiro, como é que eu faria para me manter? Eu acho que essa questão da independência financeira, ela sempre foi muito importante para mim, né? E aí, quando eu fui me preparando a minha vida inteira para ser independente financeiramente, isso me abriu um leque de possibilidades de escolher com que eu ia trabalhar, onde eu ia trabalhar, né? E aí eu fui guardando sempre o dinheiro, então era um dinheirinho que eu tinha, independente do meu parceiro poder ajudar ou não, né? Eu fui construindo um dinheirinho que poderia me permitir escolher se eu precisasse em um determinado momento, né? Então foi isso. Então, o planejamento financeiro é super importante se você quer fazer qualquer movimentação, né? Que vai te gerar uma incerteza. Então, você ter, sei lá, 3 meses de sobrevivência, né? Se você não vender nenhum projeto, é importante. 6 meses também. Eu diria que, assim, o ideal seria você ter um ano, mas a gente sabe que é impossível, falando a realidade, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, mas você pode sim ficar um tempo sem vender projeto. E isso faz parte do negócio, né? De freelance, de consultoria. Então, essa parte é importante. Eu acho que uma outra parte que é importante esse preparo emocional. Porque mesmo no começo, eu tinha uma dependência do trabalho de estar trabalhando CLT, né? Então, para mim, assim, chegava às vezes meu pai e minha mãe, "Ei, você não vai trabalhar, não? Não, mas eu tô trabalhando. Não, mas você não tá trabalhando no CLT. Não, eu tô trabalhando. Só que isso muitas vezes, assim, eu ficava me fazia mal, sabe? Então, essa estabilidade, eu acho que ela também é muito importante, né? Porque se você não conseguir trabalhar, você não vai receber. O CLT, sei lá, você pega férias, você fica de licença, né? Então, isso foi muito importante. E aí, às vezes, eu chegava nos lugares, assim, uma coisa é você chegar carteirada, né? Trabalho na empresa tal, que todo mundo conhece. Aí eu lembro que eu cheguei num evento, assim, grande. De qual empresa você é? Eu sou da eGrowth, que é a minha empresa. Aí você fica meio assim, né? E todo mundo fala dessas empresas famosas e ninguém, o que que faz? Aí no começo eu ficava meio tímida, agora eu falo, eu trabalho na eGrowth. Tipo assim, você não conhece? Como você não conhece, né? Então, isso vai te dando uma autoestima legal, mas é uma coisa que precisa ser trabalhado, porque se você começar a ficar doido de não ter. É, é um certo status de você estar CLT, né? De você, sei lá, vai ter o 13º, você tem uma empresa que todo mundo conhece para colocar no LinkedIn. Isso é uma coisa que eu acho que assim, é tão importante quanto a parte financeira, sabe? Porque senão você vai, um mês que você tá sem essas marcas relacionadas a você, a tua experiência profissional, você pode desistir, né? E eu acho que tem um caminho, tem algumas pedras a serem passadas antes de você conseguir, de fato, ter uma solidez nessa área aí de CLT, né? Então, assim, acho que em resumo, aqui a gente falou da questão financeira, da questão, né, de saúde mental, e saúde no geral. Então, assim, acho que você tem que ter essa tranquilidade, né? De saber que você tem um prazo e se planejar. Falar, olha, também tentei um ano, não deu certo, aí a gente tem que ir para um plano B, plano C, né? E por aí vai. Exato, exato. E os planos B e C são super importantes pra gente saber a hora de apertar o botão, né? Apertar o botão de pânico, ejetar, parar, procurar alguma coisa, enfim, ver o que dá pra fazer. Eu queria adicionar agora um ponto que todo mundo tem, que a gente vai ter em comum nas nossas histórias, um negócio. E aí, no meu caso, a gente falou de privilégio. No meu caso, eu tive uma vida relativamente privilegiada a minha vida inteira. Foi uma caída, assim, né? Tudo que eu tinha guardado, tudo que eu tinha conquistado foi para esse momento. Mas tudo bem, tá dando certo. E eu acho que tem uma outra coisa, né? A gente falou muito sobre o nosso preparo financeiro, sobre o nosso preparo emocional, né? Pra gente poder lidar com os altos e baixos do que acontece. Mas tem um negócio que é o quê? É o que cacetes você vai vender para as pessoas, né? O que infernos é o seu produto. E uma coisa que eu vivi e aprendi e vi muito nas histórias da Andy, da Letícia e de outras pessoas é que a gente meio que vai descobrindo. A não ser que você tenha uma coisa muito clara, você meio que vai descobrindo. Porque assim, você tem um monte de habilidade, um monte de coisa que você sabe fazer, né? Você tem o seu jeito de fazer as coisas. E aí é muito mais assim, para mim, a principal habilidade que uma pessoa tem para poder começar a ter sucesso nisso é você saber identificar o que a criatura que está ali conversando com você precisa, né?
essa habilidade é uma habilidade muito importante, galera, porque a pessoa, ou quantas vezes eu me especializo em saúde mental no trabalho, quantas vezes eu fui fazer uma conversa sobre saúde mental, a gente quer falar, a gente quer começar a falar de saúde mental, tá bom? E eu começo a fazer um monte de perguntas sobre liderança, estrutura, org design, sobre estratégia, sabe assim? Cargos e salários. E a pessoa fica olhando pra minha cara assim. Mas eu quero falar de saúde mental. E eu falo, gata, mas se a criatura não sabe o que ela tá ganhando dinheiro, como é que ela vai ficar em paz? Paixão do meu viver. E aí a conversa começa, ai, não, é que... Aí no final a pessoa cria uma palestra, né? E tudo bem, a gente faz a palestra. Mas ao mesmo tempo tem todo um negócio que você é educativo também e tal. Mas você vai descobrindo o que é o seu jeito de fazer as coisas e o que é o produto que você oferece. E no começo eu notei que é uma coisa meio assim, uma ameba, assim, meio confusa. De eu faço isso, me contrata. Sabe? E você vai fazer, e você vê o que dá. E aí depois você vai afinando, afunilando, e aí você vai contando para as pessoas, que aí volta no ponto da Lelê. Você vai contando para as pessoas, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa que trabalhamos junto, que a Andy trabalhou muito mais próximo do que é o Steven. E a gente teve um papo sobre, enfim, ele tá trabalhando com a empresa dele. E a gente tá falando sobre mídias sociais. Ele falou pra mim, eu aprendi com um amigo meu, especialista em mídias e SEO e etc. Essa galera que entende como fazer o seu produto chegar na boca da galera ali em mídias sociais, que as pessoas têm que ver pelo menos 7 vezes a sua mensagem, a sua cara, o seu produto. E assim, gente, se alguém me perguntar, ai, que ferramenta de feedback você me... Eu não consigo não pensar na ferramenta dele de tanta coisa que eu já vi. De tantas vezes que a empresa dele aparece no meu feed, entendeu? E tá tudo bem, porque é isso. Então, a repetição, o contar, o dizer, você ter a sua proposta de valor que você quer vender para as pessoas e repetir, se martelar, as pessoas vão grudar no cérebro e vão falar, entendeu? Eu sou meio doida, eu sei que eu sou meio louca. Então, quem me contratar, vai me contratar porque sabe que eu sou muito doida, entendeu? E vai falar, eu gosto desse estilo. Então, vamos, traz esse viado pra cá, ele vai dar uns gritos e tá ótimo. Então, tem um negócio, assim, que você vai aprendendo. Saber quem é seu cliente, todo esse negócio, é meio que o seu kit mídia, né? E como você chega nessas pessoas também, né? O Rê, e eu acho que tem um ponto relacionado a isso, que foi uma reflexão que eu fiz, e eu acho que a gente discutiu também algumas vezes, que é assim, quais são as 2 ou 3 coisas que você faz muito bem, né? Eu acho que é um pouco do posicionamento aqui que eu tenho de consultoria. Então, ao invés de oferecer um monte de coisa que, cara, não é diferencial, que não necessariamente você é a referência naquilo, ofereça os 3 produtos que você manda muito bem, né? E seja referência naquilo, por mais que seja um escopo reduzido, né? E eu acho que, por exemplo, quando você foca em saúde mental, na parte de desenvolvimento também, performance management, você se destaca, porque você é uma referência nisso, né? Então, você é a pessoa que traz, que tem... Querida, referência. Sim, mas é o exemplo, entendeu? Eu acho que você sempre se destacou, né, por isso, né? Então, você não tá tentando ser uma pessoa que você não é, ou demonstrar habilidades que você não tem. Mas aquilo ali é o que você faz você faz assim, tranquilamente, e você vai se divertir fazendo. Então, acho que isso também, definir quais são os seus skills ou seus produtos que você, de fato, vai ter um diferencial, eu acho que é muito importante, que aí eu acho que se une com esses pontos que você trouxe, né? De entender o real problema que o cliente tem e de se posicionar com muita coerência e com frequência com relação a esses pontos Eu também, queria né? reforçar 2 coisas que você falou. Primeiro, se divertir fazendo. Galera, quando você é dono do seu próprio negócio, pode escolher o que você quer fazer. Às vezes, você começa a fazer, não necessariamente você está super afim de fazer. Um dos meus primeiros projetos foi sobre remuneração. Não é uma das minhas especialidades, habilidades e talentos, mas Deus saiu, o cliente amou. Beijo, porque é habilidade de resolução de problema e de rodar conversa. Mas é importante você se divertir, porque para mim foi divertido. Foi divertido fazer o projeto, porque o cliente era maravilhoso. Porque, inclusive, trabalhando com eles até hoje. Eu amo trabalhar com eles, que é divertidíssimo, é tranquilo. É legal, as conversas são interessantes. Me desafia a fazer coisas novas. E a outra coisa que você falou, Lê, que é uma coisa que eu tô desenvolvendo muito, a cada momento que passa, é consistência. Consistência é a chave do negócio. Porque a gente, no mundo de hoje, quer uma resposta rápida para tudo.
e as coisas não vêm tão rápido quanto elas parecem que elas vêm quando a gente olha mídias sociais e tudo mais. Então, a gente tem que manter consistência, que o negócio gruda, né? Trazendo o nosso podcast como exemplo. Eu falo com pessoas X que eu nunca conversei. Eu ouço seu podcast. Então tá bom, né? Tem 150 views os nossos Reels, mas a galera tá ouvindo, que é o que importa. De qualquer forma, gente, a gente tem que lembrar que nem tudo são flores, né? A gente mostra a nossa consistência, a gente aprende o que a gente é bom, a gente aprende as nossas referências, e todo esse away que a gente falou, de qualquer forma, nem tudo é tão maravilhoso assim. A gente já trouxe alguns pontos sobre inconsistência financeira, né? Nada garante que você vai ter, a não ser que você feche um contrato, sei lá, de 1 ano, e aí você vai trabalhar com o cliente durante esse ano, mas assim, isso é a exceção da exceção. Depende da forma como você faz, depende do que você vende, dependendo do seu produto, do seu trabalho, do seu serviço, vai ser sempre pontual, ou vai ser sempre projetos longos ou projetos curtos. Então, tem uma questão que preocupa, assim, de ter que de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, né? Tipo, tem momentos que você tá, tipo, ai, nossa, eu tô adorando meus clientes, tá muito legal. E aí começa a acabar os projetos, e aí os novos projetos. E aí o que vai acontecer? Como é que vai? Eu acho que assim, você tem que estar. Eu acho que um lado ruim é você estar toda hora tendo que fazer um comercial, um relacionamento, né? Ou um posicionamento teu em redes sociais. É. E para quem gosta, para quem é mais introvertido, não é uma coisa fácil, assim. Eu acho que essa parte de relacionamento, de tomar cafezinho, não é o que mais me chama atenção. Eu gosto muito de trabalhar, de entregar, né? Mas esse processo, assim, de sedução, eu acho que não é a parte que eu mais gosto, mas é obrigada a fazer, não tem como, né? O Senão você não vai sobreviver. networking é difícil, porque é ali que você... Porque, às vezes, principalmente, eu encontrei os meus clientes no Brasil, né? Eu encontrei sucesso no Brasil, eu não encontrei sucesso na Europa. Apesar de eu ter trabalhado com algumas empresas daqui, eu não encontrei tanto sucesso na Europa quanto eu encontrei no Brasil. E tô vivendo aqui bem, tá ótimo. Um beijo, Brasil, obrigada. Porque o meu networking era mais forte lá. Mas a gente no Brasil, e até aqui mesmo, né? Você pode até dizer melhor que eu, Andy. No Brasil, networking é muito mais poderoso do que você receber um cold call de alguém falar, deixa eu conversar com esse ser humano. Não. Eu vou perguntar para 38 pessoas. Você já viu esse ser humano? Que porra é essa? Né? Quem é essa criatura que tá aqui? E o networking ele tem um poder muito, muito grande. Só que é um saco. É um saco fazer networking. É um porre. E, ainda mais, quando você é um ser humano que gosta de trabalhar de casa, que primariamente trabalha de casa, e eu que os meus clientes estão tudo em outro país e eu tô aqui, né? Que coisa boa. Pois é, 100%. E eu escuto vocês falando isso, e eu abri a minha apresentação hoje dizendo que eu sou tímida com redes sociais. Eu não sou uma pessoa que está publicando conteúdo, eu não tenho nem presença no Instagram, não tenho em nenhum lugar. Eu sou um fantasma digitalmente falando, porque eu vejo outras pessoas consultoras que estão indo em eventos, que estão se posicionando, que têm podcasts, que estão publicando artigos, e isso para mim demanda uma energia enorme que termina me drenando. Então, às vezes eu até me pergunto, será que eu pertenço a esse mundo? Será que é sustentável o que eu estou fazendo? Por que eu não quero fazer esse tipo de esforço, né? De ter a minha marca, de ter esse esforço de repetição que você comentou, Rê. E é um questionamento que eu tenho, né? Isso eu acho que é uma das desvantagens da consultoria, que às vezes é um mundo onde você se sente muito sozinho. É, mas eu acho que eu fui encontrando algumas estratégias. Eu acho que um é que a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre dividir o pão, sobre a rede. E como a Letícia nos trouxe a esse mundo, e ela comentava um pouco desse ponto de saber as suas fortalezas. Então, entrar num cliente fazendo a proposta de valor com 2 fortalezas suas e você identificou 3 outras necessidades que você não é tão bom fazendo, compartilha o pão, traz outra pessoa consultora da tua rede que é boa naquilo, apresenta essa pessoa e começa a trabalhar ali em conjunto, né? Você ganha, porque realmente às vezes é muito solitário, você não tem ninguém para trocar ideia, para compartilhar o seu trabalho, para pedir validação. Então, você ganha aquela sensação de equipe. A rede ganha, então essa generosidade se multiplica, né? E você dá a melhor experiência possível para o teu cliente, porque você está apresentando as suas fortalezas e a pessoa que você está trazendo também vai trabalhar nas fortalezas dela, né? Então, eu acho que isso da rede é muito importante, foi uma coisa que eu encontrei muito forte para ganhar esse espaço sem ter que ter essa presença um pouco mais ativa como marca.
E a segunda estratégia que eu também encontrei recentemente existem muitas vagas interinas de RH, projetos de RH publicados no LinkedIn, e são vagas que normalmente pessoas que estão de forma permanente, CLT numa empresa, elas não vão aplicar porque exatamente é uma vulnerabilidade de contrato, é por um período limitado. Então, isso foi outra forma que eu encontrei de chegar a projetos que eu não chegaria só através do meu networking, é aplicar para essas buscas e começar a conversar como consultora. E vi que aí existe também todo um universo, há muitos projetos, há muitos frutos que eu não teria chegado de outra forma, e que eu estou encontrando esse caminho sem ter que estar nas redes sociais. Então, existem muitos caminhos diferentes, mas às vezes eu admito que eu tenho um pouco uma síndrome de impostora, de não ter tanta presença assim, de não estar publicando meu conteúdo, meu posicionamento. É, mas é uma coisa que eu aprendo muito de vocês também, de como vocês gerenciam. Sim. Aprendemos todos juntos aqui, né? A gente vai Juntos. aprendendo todo junto, porque assim, pra mim, o meu sonho mesmo é fazer, putz, adoraria fazer aqueles vídeos cheios de palhaçada, que tem milhões de visualizações e faz publi. Ai, adoraria fazer uma publi. Ai, que seria tudo. Entendeu? Uma publi que já me paga as contas do ano. Ai, que delícia, um sonho. Um sonho, sabe assim? Aquelas coisas do tipo, ai, porque nananana, iFood, blá, 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 blá. Sabe? Aquelas coisas assim. Me contrata, galera. Poxa, eu sou tão carismática, eu só não tenho os números. Ai. Não somos patrocinados pelo iFood. Não somos, nem um pouco, por ninguém, pela nossa força de vontade. Mas é muito interessante esse negócio de dividir o pão. É um negócio que pra mim é muito. Pega bastante, porque isso é. Às vezes, eu vou compartilhar um sentimento meu que eu tive no começo. Era tipo, caraca, será que eu perco o cliente? O que acontece, né? Se vier uma pessoa melhor que eu, se vier uma pessoa que faz uma coisa que eu não sei fazer. E na verdade, isso é um puta de um tiro no pé, porque isso não tem nada a ver, entendeu? Porque quando você traz outras pessoas, você não só tá dando trabalho, ajudando a dar trabalho e dinheiro para outra pessoa, porque estamos todo mundo na mesma, e ao mesmo tempo você tá fortalecendo sua rede de networking, você tá trazendo pessoas que você conhece, que confia, você tá fazendo essa conexão que a gente está dizendo que é super difícil de fazer, que é onde eu encontro, como eu sei, quem são essas pessoas, né? E às vezes você ajuda, que foi o meu caso, a encontrar um ser humaninho que ninguém conhece, ninguém nunca viu, que tá lá fazendo palhaçada na internet para tentar conseguir uns clientes, e alguém fala, não, vai lá, chama o menino, chama lá. Né? E aí você vai te dar algumas oportunidades, você fala e pum, a coisa vira um projeto. Então, esse tipo de coisa, assim, é tão bom fazer, e é tão interessante, e não sinta medo de fazer isso. Não sinta medo, não se preocupe em fazer isso. Principalmente porque porque quem é muito focado em dinheiro, quem é só focado em fazer dinheiro, upselling e mais, e traz, e mais, e mais, e mais, e ficar vendendo em cima de vendendo, geralmente essas pessoas acabam levando tiro no pé, porque fica aquele perfil de pessoa que a gente falou alguns podcasts atrás, que vira aquela coisa que vende o mundo, mas não entrega nada. Né, que fica inventando 1000 histórias e não faz nada, e vira aquela pessoa que parece charlatão, sabe, assim? Pessoas que, tipo, tiram foto assim, que eu quero morrer. Tipo, sabe aquelas coisas, aquelas palhaçadas? Ai, preguiça. Nenhum ataque pessoal a ninguém, tá? Um beijo, meninas. Eu acho que esse negócio do ciclo do bem, né? Quando a gente traz gente e tal, eu acho que se a gente faz uma coisa muito bem, e aquilo ali é uma marca muito forte da gente, é difícil você conseguir trazer para um negócio de competição, né? Às vezes você pode ter um negócio que a pessoa cobra mais barato que você, mas eu não sei, assim, eu acho que com relação a isso, eu sou bem. Eu gosto e eu acho que resolve um ponto que eu acho que é uma dor muito grande, que é a solidão, né? Que a gente não entrou tanto nesse tópico, que para quem gosta de trabalhar em conjunto, com um ambiente colaborativo, para mim é muito importante e eu senti muita falta. Tanto que a gente tem one-on-one toda semana pra gente dizer esse negócio de time, assim, né? Tipo, eu ajudo o E a Rei gente me nem tá mais ajuda. trabalhando em projeto junto, agora é mais pra Não, gente falar da vida mesmo. Pra falar assim, minha filha, o que eu faço? Porque isso é Não, bom ou também. então assim, ou então assim, eu tô trabalhando nesse projeto, eu tô com esse desafio, ou eu quero fazer essa oferta, você quer dar uma checada, ver se tá fazendo sentido. Então a gente construiu essa rede de colaboração, porque realmente, para mim, é importante estar com outra pessoa, por mais que eu queira estar na minha casa, mas assim, trocar ideia, cara, isso aqui faz sentido, esse produto, esse documento, né? Então, isso é uma forma da gente resolver. É, e alavancar mais, né, os projetos que você está trabalhando, tanto para você quanto para o cliente, porque você acaba aprendendo muita coisa também.
né? E, e eu não sei, assim, acho que tem algum outro ponto que a gente quer trazer, que vocês queiram destacar aqui? Eu só quero comentar um ponto que eu acho que no começo, né, quando você estava falando da sua história, você tocou no ponto de escassez, né? E eu acho que essa mentalidade do eu vou pegar tudo para mim é uma mentalidade também conectada com escassez. E ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de me inserir em diferentes culturas, de morar em diferentes países, e eu comecei a perceber que essa mentalidade da escassez, ela é um aspecto cultural da nossa cultura de trabalho no Brasil. A gente tem um sistema de trabalho que é mais vulnerável, né? A gente não tem os mesmos colchões sociais que você vai ter em outros países, como, por exemplo, na Alemanha, como, por exemplo, aqui na Espanha. Então, a gente é muito criado para trabalhar com esse mindset de eu preciso crescer, eu preciso acumular cada vez mais, porque no dia de amanhã, se acontecer qualquer coisa, ferrou, eu estou na lona e eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Então, a gente trabalha muito com esse mindset e é muito difícil você desprogramar esse mindset que a gente aprende como sociedade, né? Então, eu queria comentar esse ponto porque também foi uma reflexão que eu tive muito ao longo de toda a minha carreira. O Renato falou do Steven. O Steven foi uma pessoa que me questionou muito sobre isso quando eu me mudei para a Alemanha. E hoje em dia eu consegui sair um pouco desse mindset, mas é muito difícil. Eu muitas vezes ainda me vejo caindo nessa mentalidade do medo, da escassez, e demanda um pouco de pensamento ativo para a gente conseguir não repetir esse padrão, né? Então, só queria Total. agregar essa reflexão que veio aqui conforme vocês iam trazendo os pontos. A galera da Eu, manifestação está em festa, porque a galera que manifesta e fala de habilidade de manifestação fala sobre sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de Ah, abundância. Mas eu concordo com é, você. Isso é um aprendizado que eu estou em processo de melhorar, inclusive. Porque eu acabei de sair de um momento de onde deu tudo errado. De onde eu fiquei na lona. E agora eu tô começando. Agora eu tô garantindo sucesso. Aí me dá pânico, desespero, e aí eu respiro e falo, Renato, para de ser louca! Para de ser louca! Para! Sabe? Entendeu? por isso, assim, eu acho que tem um lado que é positivo, que é entender que os cenários podem mudar, para a gente também não ser completamente descolado da realidade. Porque eu vejo muitas vezes isso. Ah, não, vai dar tudo certo, vou vender horrores, vou ficar bilionária. Gente, Completamente delusional, muito louca. Não, eu vou ser sim, rica, total. menina, que geralmente é o quê? Aqueles homens brancos que abrem empresa de cryptocurrency. Você rico, faz 2 milhões e aí, ó, o negócio desvaloriza. E aí é isso, aquela história que a gente sempre ouve, né? Por isso que a autoconfiança do homem branco médio, meia boca cis, hétero, tem prazo de validade. Tá? Um beijo. E então, assim, eu acho que desse lado a gente pode se planejar, é ser racional. Para mim, é ser racional. Você tem conta para pagar, você vai ter ali, vai guardar aquele dinheiro. Não dá para esperar que vai chover dinheiro, né? Ah, não, eu vou gastar tudo que eu quiser, porque amanhã vai chover dinheiro aqui. Não, eu não sei. Pelo menos aqui onde eu moro não chove dinheiro. Então, agora, essa questão de apoio mútuo, de trabalho em equipe, de colaboração, até para momentos de escassez, ele é muito benéfica, né? Porque você pode alguém que vai te indicar, que vai trabalhar com você num projeto. Então, eu não vejo o lado ruim. Talvez eu seja um pouco inocente, nesse sentido, mas eu acredito muito, assim. Realmente, para mim, é muito importante. Eu acho que eu não conseguiria fazer de uma forma diferente. E eu acho que assim, a gente se ajudando, a gente vai realmente ser mais forte, né? Agora, também não dá para ser trouxa, né? Não dá para só você ajuda e aí a pessoa, quando precisa te ajudar, então eu acho que tem um Exato. pouco desse lado também. E Você muito vai com boa aprendizado em descobrir intenção, quem são essas pessoas, né? As pessoas que de fato estão ali bem sim, intencionadas. que a É isso, gente a gente se sempre vai bater na decepciona, cara na né? parede, né? A gente sempre vai É. se ferrar. A gente sempre vai te dar uma ferradinha. É natural, faz parte do processo de aprendizado. É. E aí eu acho que assim, para a gente ir direcionando, né, para o final aqui, pensei a gente fazer um apanhadão, né? Em resumo, o que que a Vai aí que gente eu já pode esqueci tudo que a fazer, gente falou. o que que a gente não pode fazer. Você esqueceu tudo. Andy, quer trazer aqui os pontos? Manda bala. Opa, me colocando aqui debaixo do holofote. O que que a gente não pode fazer? Não entrem de forma hiper idealizada nesse mundo. Bom planejamento financeiro, um bom colchão financeiro para você poder começar, entender qual que é o seu público-alvo, então também entender o que que você pode oferecer, qual que é a sua proposta de valor, e qual não é a sua proposta de valor, acho que mais importante.
Não ter esse mindset mesquinho, entender que compartilhar e elevar outras pessoas da sua rede também, isso vai ter um retorno para você a nível contato. Entender seu posicionamento de marca, entender onde você tem os seus clientes, onde é o seu nicho. No caso do Renato, ele trabalha muito com o Brasil, eu trabalho um pouco com o Brasil, mas eu trabalho muito mais com a Alemanha, também encontrar esse espaço. E se rodear de pessoas que te elevam e que te acompanham e que ajudam a diminuir essa sensação de solidão. Com certeza eu esqueci de alguns outros pontos, eu vou deixar vocês complementarem. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, né? Pra mim, cobriu tudo. Eu queria falar uma coisinha, adicionar um novo na lista que a gente falou sobre momento de escassez. O momento de escassez é um excelente momento para fazer trabalho criativo. Excelente momento. Porque quando a gente tá cheio de cliente, a gente tá muito feliz, tá cheio de. Dinheiro tá entrando, tá tudo maravilhoso. Ai, que delícia. Mas a gente não tem tempo, né? E isso, eu tava até falando com um amigo meu, falando, olha, eu sempre desejava, tipo. Sempre pensava comigo, eu queria ter tempo, eu queria tanto ter tempo, eu queria tanto ter tempo, eu queria tanto ter tempo. Falava isso pra mim mesmo. Agora, no momento de escassez, eu tive tempo. E ali eu pude pensar. Eu até escrevi um e-book, menina, tá passado, eu tô traduzindo pra português, inclusive. E a ideia é essa, assim, é usar os momentos de escassez para você fazer trabalho criativo, porque você não vai ter cliente. Mas manter o cérebro ocupado é saudável, né? É saudável pra gente manter o cérebro ocupado com E várias você coisas. vai reverter de alguma forma para cliente, né, Rê? Exato, Você vai ter um exatamente. material, você vai trabalhar o seu branding. Quando você tiver para fechar um cliente, você pode mandar esse material que você desenvolveu. Exatamente. E aí eu queria, assim, né, até fechar com uma reflexão que eu tive. Então, eu tô nesse caminho tem quase 3 anos. E foi um período de adaptação, né? Hoje, eu vejo que pela primeira vez na vida, eu sinto que eu estou vivendo a vida e não trabalhando a vida, sabe? Eu posso falar o que eu quero, o que eu penso, eu posso ter coerência com quem eu sou, né? Com as coisas que eu acredito. Eu sentia que eu era escrava da empresa ou do dinheiro que eu precisava, sabe? Então, eu preciso fazer isso porque eu preciso do dinheiro. E aí, hoje, eu consigo ter tempo, eu consigo pensar, sabe? Eu consigo, vou falar uma coisa polêmica, eu quero falar, eu penso sobre isso, não tem problema, né? De você escolher, porque muitas vezes você tem que trabalhar no tempo da empresa e falar o que a empresa quer que você fale. Então, isso, assim, realmente foi um jeito de viver, de sobreviver, assim, muito diferente do que eu estava acostumada. Eu acho que tem muito mais coerência na minha vida como um todo. Eu me sinto muito mais preenchida, sabe? E não quer dizer que você tenha que fazer isso, mas eu acho que essa coerência na sua vida de falar, pensar, sentir e fazer, ela é muito importante para a tua saúde e para desenvolvimento como ser humano mesmo. Perfeito. Concordo, compartilho. E digo que é estranho você se acostumar com isso. Pelo menos pra mim foi muito esquisito. Eu demorei muito pra parar de me sentir culpado. Pra parar de me sentir culpado e sentir que faltava, que eu precisava fazer mais, porque hoje o tanto e o volume de horas que eu trabalho é muito menor do que eu jamais trabalhei na vida. E mesmo assim, tô fazendo meu dinheiro, tô podendo ter tempo pras minhas coisas, academia, etc. Então, é um jeito novo de viver. Então, demora pra acostumar. Principalmente pra gente que tem essa mentalidade de escassez, que viveu e cresceu nessa mentalidade de escassez, né? E é difícil, porque você aprende que tá tudo bem. Você tá fazendo o seu, você tá trabalhando. É a mesma coisa. Vai dar tudo certo. Andy, eu queria muito ouvir suas palavras de fechamento pra gente fechar e mandar um beijo pras nossas leitoras. Eu acho que a reflexão da Lê foi excelente, assim. É uma vida mais genuína, é uma vida de cuidado com você mesmo, é uma vida na qual você pode ser muito mais honesto e fiel aos teus valores, ao que você faz bem, ao que você gosta de fazer, a como você faz as coisas. E eu acho que isso é contagiante. Quando você assume essa postura e quando você está bem centrado nessa postura, isso se transmite para o mercado, se transmite para os seus clientes e acaba virando aquela identidade que você falou, aquela marca, aquela coisa especial que você traz. E eu acho que uma coisa que é interessante também da consultoria é que você entra com outro status. Isso eu aprendi também. Trabalhando como consultora, muitas vezes eu falava as mesmas coisas que eu estava falando quando eu trabalhava dentro de uma empresa.
Mas como você está cobrando caro ali, você vem com um posicionamento de uma consultoria externa, que tem um monte de informação de mercado, você tem aquele gravitas de que você está sendo genuíno aos seus valores, te escutam muito mais, assim, é E a galera incrível. tá Isso foi uma tipo, das ai, que coisas. lindo, eu amei, é isso mesmo. Vira pra pessoa da RH, tadinha. A tadinha da Cíntia, gerente de RH, tá lá sentada. Cíntia, a gente precisa fazer isso. E a Cíntia, tá, ai, mas eu falei isso faz tantas Faz vezes. 5 anos que eu estou A tadinha tentando. da Cíntia lá, desesperada já, meu pai. 100%. E isso é uma sensação assim, eu trabalhei com times de RH como mentora, e os times falavam, mas a gente está falando a mesma coisa. Eu falei, o problema não é você. Tem algumas coisas que são a estrutura. O fato de eu estar fora da estrutura, vir como consultora, cobrar uma grana para fazer isso aqui, faz com que as pessoas me escutem mais. Então, use isso estrategicamente também. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi. Se algum dia eu voltar a ser uma pessoa dentro de uma organização, se eu voltar a estar in-house, eu acho que em alguns momentos estratégicos eu traria pessoas consultoras. Por mais que eu saiba fazer o trabalho, eu traria uma pessoa consultora para fazer, porque eu acho que ajuda a acelerar um pouquinho o movimento de mudança numa organização. Então, acho que eu queria dizer isso, um mais um aí para o que a Lê trouxe de ser genuíno a você mesmo, aos seus valores, e como isso se transmite e te permite trabalhar de uma forma diferente e acelerar muito mais os processos de mudança com os seus clientes, com as organizações que você vai trabalhar. Por isso, se você trabalha em RH, você não, né? Repito as palavras da Andy. Não, o problema não é você. Às vezes é. O problema não é você, tá? Às vezes é, mas não é você em geral, porque tem umas coisas ali, né? E etc. E, pra gente fechar, eu queria dizer uma coisa que pra mim é o topo da lista de por que eu gosto de trabalhar como autônomo. Porque você ajuda a resolver o problema, ou você identifica o problema, sugere uma solução, e você vaza! E você vai embora! E aí você dorme, aquele problema não é seu mais! Ai, que maravilha, que liberdade! Que liberdade, a minha ansiedade, os meus transtornos de ansiedade tem 3 a menos. Nossa, que alegria, que emoção, é não ter que ter aquele problema, não é um problema seu. Você está sendo contratado para já resolver, e aí você deu a solução e você vai embora! Entendeu? É maravilhoso. É maravilhoso. Então, galera, muito obrigado por ouvir esse episódio. Andy, muito obrigado por vir aqui compartilhar sua história, sua vida, seus aprendizados, suas reflexões. E obrigado a todo mundo por ter assistido, por ter ouvido. Você dê 5 estrelas no Spotify, sim, tá? Você dê o like no YouTube, sim. Você se inscreva, sim. Você mande pra todo mundo, sim. Ai, mas ninguém na minha vida quer ser... Caguei. Manda, tá? Manda, ai que emoção, avaliação, comentário. Vamos engajar, meninas. Engajamento, ó, emoção. E é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Andy. Beijo, Adoramos ter você obrigada. aqui. Foi um prazer.